Começamos mais um podcast, Green Connection, as conexões com o meio ambiente. E hoje temos aqui Dr. Davi. Dr. Davi é procurador do Estado. Dr. Davi Maia Castelo Branco Ferreira é subprocurador-geral do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Doutor Davi, antes de começarmos a tratar efetivamente do tema de hoje do nosso podcast, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da sua história, né? O senhor que veio de outro estado para o estado do Mato Grosso, eu acho que seria importante o senhor falar um pouco sobre isso. Boa noite, doutora Alessandra, boa noite a todos os ouvintes e quem está nos acompanhando aqui. Eu tenho uma história similar de muitos concurseiros que saem da faculdade com um sonho de conseguir ocupar um cargo público, e me formei na Universidade Federal do Ceará e passei um período de estudos e em 2017 fui nomeado aqui no Mato Grosso. Nessa minha caminhada de estudos eu consegui a aprovação em outros concursos, fui chamado no PGE do Maranhão, PGM de São Luís, PGM de Porto Alegre, mas todas essas situações, quando eu analisei, eu gostei da proposta de carreira que o Mato Grosso tinha, optei por vir para cá, por mais que seja distante da minha terra natal, sou do Ceará, de Fortaleza, mas não me arrependo de forma alguma da escolha, porque gosto muito aqui do estado, gosto muito da carreira, e desde que entrei na PGE já tive a oportunidade de trabalhar em uma série de setores. Comecei trabalhando no judicial, depois fui para a parte consultiva, contratos administrativos em diversas secretarias, e desde outubro de 2020 estou exercendo esse cargo que atualmente ocupo, que é o de subprocurador-geral de Defesa do Meio Ambiente. Então, estou caminhando aí para 4 anos de SEMA, que é uma atividade desafiadora, mas também muito enriquecedora, tanto a nível de conhecimento jurídico, quanto a nível de prática profissional e até de realização pessoal mesmo, porque trabalhar nessa pauta ambiental, principalmente no mundo em que a gente vive hoje, é algo muito importante. Eu acho que todos nós temos que tentar fazer a nossa parte. A atividade exercida no meio ambiente, ela tem uma peculiaridade, né? Porque ela perpassa todas as demais áreas. Quando a gente fala numa atividade potencialmente poluidora, na verdade, a gente está falando sobre tudo, né? Então, ali, praticamente todas as atividades passam pelo órgão ambiental e a PGE acompanha todo o desenvolvimento do Estado também em conjunto. Né? Isso, e a SEMA ela cresceu bastante nesses últimos anos. A atividade, o trabalho também acompanhou. Se você olhar os números, as métricas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, você percebe como o trabalho aumentou, e isso envolve tudo: atividades licenciadas, autos de infrações lavrados, processos administrativos internos, e a Procuradoria ela está em todos esses processos. Foi criada em 2002 a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente. É interessante observar que nem todos os estados têm procuradorias específicas para o meio ambiente, mas essa é uma pauta que é muito cara ao estado de Mato Grosso, é uma pauta que é muito relevante aqui. Então, de fato, desde o início percebeu-se essa necessidade. Então, na lei de carreira, em 2002, foi criada essa subprocuradoria, e basicamente nós atuamos em 2 frentes no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente: a parte consultiva, ou seja, se existe alguma dúvida jurídica, se existe alguma solução necessária para um problema administrativo e os questionamentos jurídicos eles precisam ser esclarecidos, eles são apresentados à PGE, e eu hoje atualmente conduzo essa parte de consultivo ambiental no âmbito da SEMA. E existe a parte contenciosa, os processos judiciais, as judicializações que existem, sejam em questões mais relevantes, um ADI diante de uma lei ambiental, ou ações individuais, ações anulatórias de autos de infração, coisas do gênero, também estão todas vinculadas lá à Subprocuradoria do Meio Ambiente. Então a gente tem essas 2 frentes de atuação que se comunicam, inclusive. O tema de hoje nós iremos tratar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele flui de forma densa exatamente nesse período também, né? Sim, Na verdade, originalmente começou-se com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Sim. Ali na Agenda 21, e o alcance seria até 2015, e vendo aquelas metas, algumas
tendo algum resultado, mas outras ainda necessitando de um prazo maior, né? Sim, Viu-se a necessidade de ampliação disso, e aí surgindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Sim, não Aqueles só do 17. prazo, quanto também dos objetivos, né? Exatamente, ampliando de 8, que seriam os originais, né, dos ODMs, para 17 agora. Isso. Né? Dentre esses 17 objetivos, a PGE tem enfoque em todos, né? Sim, sim, claro. A atuação ela é muito vasta e, como foi mencionado aqui no início, o direito ambiental ele toca em tudo. Então, com todas as atividades que são exercidas em algum momento, você vai precisar de algum enfoque ambiental, seja de um licenciamento, seja num processo de dispensa. Se você está no imóvel rural, você vai falar do CAR. Então, tudo isso você tem algum tipo de contato. Mas, de fato, existem temas que são mais relevantes dentro da nossa atividade, ou que a nossa atividade consegue atender de forma mais adequada dentro dos 17 temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre esses temas, quais são os temas mais fomentados dentro da Procuradoria? Então, doutora Alessandra, nós, a despeito de tocarmos em todos eles, alguns você consegue vislumbrar de fato a atuação da PGE de forma mais clara. Um dos que me chama a atenção de início é o tema 2, que fala da fome zero e a agricultura sustentável, justamente porque passa por essa situação de atividade agricultável. E é interessante que todos esses temas dos ODS, eles possuem subtópicos. E os subtópicos do tema 2, no caso, eles falam também, inclusive, dos povos tradicionais, comunidades indígenas, e essa é uma temática que é constante no nosso trabalho. Hoje o Brasil é signatário da OIT 169, que trata da parte de povos tradicionais, e a cláusula 6ª em específico, que trata das consultas livres, prévias e informadas aos povos tradicionais, são sempre objeto de análise no âmbito da SUPGMA. Nós tivemos um caso paradigmático aqui no estado de Mato Grosso, no início da Ferrovia da Rumo, na qual se houve uma interpelação pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União para eventualmente fazer essa consulta ou conduzir um processo de consulta que inclusive não havia sido indicado inicialmente pela FUNAI, mas diante de uma situação específica, uma particularidade daqueles povos indígenas ali e do traçado da ferrovia, chegou-se ao consenso de que essa consulta ela deveria acontecer. Hoje está em fase de ocorrência essa situação, na qual a SEMA tem conduzido, juntamente com a empresa especializada, essas consultas para garantir que aquele povo ele vai ter a sua demanda ouvida naquele processo. E isso afeta diretamente a possibilidade de desenvolvimento dessa comunidade e erradicação de problemas que eles tenham, dentre eles a fome e a possibilidade do exercício de uma atividade, entre elas a agricultura. Quando a gente fala da questão da fome zero e agricultura sustentável, né, a questão da segurança alimentar, ela passa também pela melhoria da nutrição, né? Sim. Porque quando você trata desse assunto, não tem como desvinculá-lo com a questão da saúde, né? De forma alguma. E a ideia é exatamente você permitir que isso seja exercido de forma ampla, que todos tenham acesso a essa possibilidade de não serem privados do básico, que no caso aqui a gente está falando de alimentação. Exatamente. E no caso dessas comunidades tradicionais, que é um enfoque maior, onde a gente consegue vislumbrar melhor a atividade da PGE, que elas tenham a possibilidade de exercício dessas atividades, se assim entenderem. Então, é algo que também tem sido muito explorado aqui no âmbito da Procuradoria e que tem sido analisado e enfrentado pelo nosso trabalho. Dentre essas comunidades tradicionais, existe também algum trabalho sendo feito quando se trata de ribeirinho, quando envolve os arredores dos municípios, né? Os municípios do interior que possuem vilas, vilarejos, muitas vezes
um pouco distante dos grandes centros. Sim, né? sim. Existe aqui no estado, inclusive é algo que toca num outro ODS, que no caso envolve a vida na água. A diretriz de tentar preservar os estoques pesqueiros dos rios do estado de Mato Grosso. Embora a ODS 14 ela fale de mares e oceanos, a gente também consegue trazer essa ideia para os cursos de água fluviais. Aqui no Mato Grosso é algo que inclusive está em discussão e que existem diversos pontos de vista sobre a situação, mas a Lei do Transporte Zero, que tem exatamente esse viés de tentar proteger a vida na água e de manter preservados, que é algo que se discutiu muito, mas que a gente sempre tentou deixar claro ao longo das discussões, porque a PGE trabalhou nisso diretamente desde a gênese do projeto de lei até o acompanhamento das questões judiciais que decorreram da contraposição à ideia do projeto de lei, mas que tanto comunidades tradicionais como comunidades ribeirinhas teriam seu modo de vida preservado e teriam a possibilidade do exercício disso sem restrição. Então, a redação legal hoje, ela garante e ela tenta conciliar isso de assegurar a vida na água, assegurar a manutenção dos estoques pesqueiros e assegurar o modo de vida desses povos tradicionais, inclusive com a criação de um auxílio para quem eventualmente tivesse a sua atividade laboral prejudicada. Então, é uma legislação que entra exatamente dentro dessa lógica de tentar atender a essa preservação do meio ambiente e atendimento dessas ODS, em especial da preservação da vida na água. Sim, quando a gente fala da questão dos recursos hídricos, né, não tem como não tratarmos do paradoxo que é cheia e seca, né? Então, nós vemos ali o Sul passando por uma situação calamitosa, né, envolvendo ali enchentes, né, as chuvas, as inundações. Por outro lado, nós temos aqui no nosso estado uma situação diversa, né, porque Sim. o que nós enfrentamos aqui, na verdade, é uma seca que, segundo estudos, ela vem se prolongando desde 2019, né? Sim. Então, há uma preocupação em relação a essa escassez hídrica, né? Em relação a isso, o que tem sido trabalhado, analisado? Sim. Hoje, o estado de Mato Grosso ele tem discussões profundas sobre o trato que é dado às áreas úmidas, dentre elas um destaque para o Pantanal, que é onde essa seca é mais prejudicial e é mais problemática, porque o Pantanal ele depende desse ciclo de cheia e seca, mas uma seca extrema prejudica o bioma, que é um bioma muito mais frágil que o Cerrado, por exemplo. Então, hoje o estado de Mato Grosso ele tem discussões sobre a possibilidade de uso e como esse uso pode ocorrer de forma sustentável dessas áreas úmidas e também a questão da gestão de outorga de recursos hídricos. Então, inclusive, recentemente, algumas medidas foram anunciadas para exatamente tentar conter esse processo de seca que afeta o estado em diversas frentes. Você tem desde a propagação do fogo, o aumento do foco de incêndios, que é um problema por si só, então você tem que combater isso estruturando brigada de bombeiros, dando treinamento para as pessoas, questão dos aceros, tudo que você tem que fazer nesse contexto de controle de fogo e também gerir melhor. Uma medida que foi anunciada pela SEMA recentemente foi a priorização da análise desses processos de outorga, para tentar exatamente garantir que os recursos hídricos vão ser acessados pelas pessoas que precisam dele de forma regular. E, perdão, a PGE ela também participa desse processo de análise. Muitas vezes surge uma dúvida num processo de outorga de recursos hídricos ou um eventual conflito. Essa consulta ela é direcionada à PGE para que nós possamos, no âmbito da sua PGMA, dirimir isso aí e dar o melhor caminho de segurança jurídica para todos os envolvidos, desde o requerente até o analista que vai fazer a análise do processo e deferir aquele pleito ou não. Para que o ouvinte
possa entender que parte cabe ao Estado e qual parte cabe ao município, né? Na questão da atividade delegada, na responsabilização. Queria que o senhor explicasse um pouco em relação a isso. Hoje o Estado de Mato Grosso ele tem discutido, inclusive, essa questão da delegação do licenciamento ambiental de determinadas atividades. Nós temos a Lei Complementar 140 de 2011, que dividiu as competências de licenciamento de forma geral, e aqui no Mato Grosso a gente infelizmente ainda sofre da falta de estrutura de muitos municípios que não têm equipe técnica ou estrutura física para conduzir esses processos de licenciamento. Via de regra, os processos de outorga eles são conduzidos pelo Estado, e alguns municípios mais estruturados têm essa competência delegada, mas no processo de outorga em específico, estarmos falando de um bem que, via de regra, ele pode ser da União ou dos Estados, via de regra esse processo ele segue no Estado e a fiscalização ela cabe aos 3 entes, então a autuação ela pode ocorrer por qualquer um deles. Também aqui no Estado de Mato Grosso a gente tem uma primazia da atuação da SEMA, no âmbito estadual. Em relação à questão de cheia e seca, o Estado de Mato Grosso também vive uma situação sui generis, né? Nós não temos aqui no Estado um centro de meteorologia e climatologia. É algo que o Estado necessita, né? Há um estudo feito pelo Programa de Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Muito interessante. Esse estudo feito, ele foi apresentado, inclusive, para a secretária do Meio Ambiente, que se sensibilizou, a doutora Maureen, e fez alguns encaminhamentos, né, tanto a nível federal quanto a nível estadual, porque dentre os encaminhamentos que precisam ser feitos, né, uma vez que o Estado não tem um centro de meteorologia e climatologia, e os únicos 2 estados que não teriam esse centro seriam Mato Grosso e Tocantins. Então imagina, isso, né? É muito sério, é algo que... Seríssimo, né? Então, diante de situações de crise, como está vivendo o sul do país, né? Mato Grosso não ter um centro desse é extremamente grave e sensível. Sim, né? Com certeza. Além disso, há uma necessidade de profissionais na área, né, na área de meteorologia, para que possa atender esse centro, esse tipo de atividade. Sim. E no Centro-Oeste, se não me engano, não tem nenhum curso superior nessa área, né? Porém, a Universidade Federal de Mato Grosso, através dessa equipe, também já conseguiu autorização para que esse curso fosse implementado na UFMT, e agora cabe as últimas tratativas, né, com o governo federal, na verdade, com o MEC. E isso é algo que já vem desenrolando há algum tempo. Há uma sensibilidade por parte dos gestores nesse sentido, né? E precisamos fazer um agradecimento aqui à secretária do Meio Ambiente, a doutora Maureen, que se sensibilizou muito com essa situação, e aos professores, ao doutor Marcelo e à doutora Nádia, né, que são do programa de pós-graduação em Física Ambiental da UFMT, comprometidíssimos com isso, e ao tomar conhecimento dessa situação, o grupo, a coordenação, fez todos os encaminhamentos, em especial nesse momento tão sensível que passa o país. Sim, né? A tragédia climática, né? A tragédia climática. Não tem como ignorar, isso é algo que precisa de fato acontecer e com a maior brevidade possível, porque essas análises climáticas, elas são necessárias para diversos procedimentos que você tem aqui no âmbito do Estado. Desde os menores, você precisa, por exemplo, de um projeto de exploração florestal que vá afetar mais de 1.000 hectares, você precisa de um diagnóstico ambiental, e dentro desse diagnóstico, um dos elementos é a análise climática
de evolução daquela área. Então, hoje, sem um centro meteorológico, você não tem uma análise tão precisa do impacto que aquilo ali vai ter no fluxo pluviométrico da região, por exemplo. Então, isso aí, e eu estou falando de um processo pequeno, se você leva isso para o todo, de safra, de previsão, Exato. previsibilidade de chuva, ciclos de safra, você tem realmente a economia do estado inteira dependendo de algo que hoje a gente não tem, de informações externas, né? O que é algo que a gente precisa sanear com a maior brevidade possível. Exatamente. Na verdade, quem fazia às vezes de centro, quem cuidava do Estado, né, quem passava essas informações, era o centro de Rondônia, né? Mas Mato Grosso precisava mesmo desse centro, e o fato disso estar sendo já tratado, encaminhado, mostra a seriedade com que esse tema repercutiu. Sim, sim. Que bom, ficamos felizes com isso. Esperamos que isso evolua ainda mais e com a maior brevidade possível. Exatamente. O que nos leva à ODS 13, que fala exatamente das mudanças climáticas. Né? Sim, isso também é um tema muito importante, um tema que está muito em voga, que a gente chama no direito o tema da moda dessa vez. E aqui no estado de Mato Grosso a gente já teve algumas discussões. O estado de Mato Grosso inclusive pioneiro em algumas diretrizes de RED, de redução de emissão de gases, redução de emissão por área degradada, e hoje a gente tenta avançar na pauta de crédito de carbono. O estado de Mato Grosso ainda não tem uma estrutura para comercialização desses créditos, embora a nossa estrutura normativa ela já fale de alguma forma em pagamentos por serviços ambientais, também na redução de emissão por desmatamento e degradação florestal, RED+. E hoje esse processo ele caminha, a PGE também está tentando conduzir isso da melhor forma juntamente com a equipe da SEMA, e o último passo foi a sinalização positiva, juridicamente falando, obviamente, para a criação de uma estatal que possa comercializar esses créditos, porque você teria a problemática de criação de crédito de carbono e a inserção disso no mercado. A administração pública ela tem uma lógica específica de comercialização, você utiliza licitação, você não tem a liberdade do privado. Então a estatal poderia fazer isso de forma mais célere e menos burocrática. Mas obviamente esse arcabouço jurídico está montado e ele depende de sequência na parte de gestão mesmo, de interesse ou efetivamente da análise de uma outra opção que se entenda mais viável. Mas hoje já existe um caminho, já existe uma vontade. O estado de Mato Grosso inclusive já tem projetos privados de crédito de carbono, e a ideia é tentar avançar também nesse mercado jurisdicional que a gente fala, para que o estado também seja pioneiro nisso. Hoje vários estados tentam caminhar com isso, mas realmente tem sido uma situação um pouco complexa diante da profundidade de conhecimento que é necessário para esse tema, mas a gente tem uma expectativa de que com a normatização federal, que está sendo discutida hoje no Congresso Nacional, isso possa ser destravado e seja mais ingresso de recurso por preservação, que é algo que a gente sempre defende, principalmente no estado produtor como o estado de Mato Grosso. É muito complicado você difundir a ideia de preservação sem essa contrapartida. Muitas vezes quem está lá na terra ela não consegue ver isso. E quando você traz esses mecanismos de pagamento por serviços ambientais, de crédito de carbono, de uma remuneração por redução de degradação, daí você consegue balancear isso e garantir ao proprietário que ele não vai ter um prejuízo ou um dispêndio, porque também você tem um custo para manter uma área, então que você vai ser efetivamente remunerado por isso. Então a lógica ela tenta chegar nesse meio termo, onde a gente consiga preservar e consiga desenvolver economicamente a região também, com as duas coisas aliadas, que é a lógica geral do desenvolvimento sustentável, que é exatamente o que a gente está falando aqui. É interessante, né, porque dentro desse ODS, ele fala exatamente, ele trata também ali em um dos seus indicadores, aumentar a quantidade de pessoas que trabalhem com a conscientização, com a capacidade de
levar o tema à discussão, né? Sim, E sim. nesse contexto, eu quero muito parabenizar a equipe do Movimento Estadual de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela palestra, que será, na verdade, pelo seminário, né? Que será realizado aqui no estado de Mato Grosso, o primeiro seminário Que do legal. tema, no dia 4 de junho. Será no Teatro Zumira Canavarros, né, em parceria com a Assembleia Legislativa. E o professor Capitango, que é um grande fomentador do tema, alguém, um engajado, juntamente com toda a equipe, né? Então eu quero parabenizar, através do professor Capitango, toda a equipe que está comprometida com esse seminário e trazendo esse tema para o debate, porque isso é extremamente relevante. Falar a respeito, tratar do tema, discuti-lo, isso é muito importante, porque tudo começa assim. Sim, é muito importante, além de prestigiar esses eventos, porque de fato quando a gente trabalha com isso, com a organização de alguma coisa, você sabe o trabalho que isso dá, e também passar a conhecer, entender como que você se encaixa, é algo que eu confesso que eu nunca tinha parado para analisar, e depois desse convite aqui eu tentei ver como a minha atividade jurídica se enquadra nisso e percebi que em alguns pontos ela se enquadra bem, em outros pontos eu posso tentar melhorar em alguma coisa. Chama a sua atenção para o que você precisa fazer para implementar essa agenda, que é uma agenda muito importante, muito cara, eu acho que para a humanidade como um todo, porque esse objetivo é um objetivo global. Exato. E a gente tem visto que de fato, se você não atendê-lo, a gente vai ter problemas, algumas situações a gente não vai conseguir controlar e vai ficar refém do clima o tempo todo. E a natureza, ela se autorregula, né? A natureza, ela busca se estabilizar, né? Sim. E diante disso, o ser humano sendo o seu principal motor de degradação, eu penso como alguns estudiosos que diante desse contexto é possível que o homem daqui a algum tempo possa sentir o efeito tão drástico dessa ação, porque o que a natureza faz com aquilo que não se enquadra? Ela elimina. Né? Sim. Então, assim, nós achamos que nós somos super-heróis, que nós somos indestrutíveis, que, na verdade, nós controlamos o mundo e a natureza está aí mostrando que não. Você vê uma situação como essa do Rio Grande do Sul, onde todo tipo de estrutura humana foi devastada por um fenômeno natural. Então, você vê que, de fato, a gente não consegue... E isso você pode levar para várias áreas do mundo. Só esse ano você tem Dubai, que é uma das áreas mais envolvidas do planeta com tecnologia e recursos praticamente limitados, mas que também foi vítima de um fenômeno climático fora do comum. E você vê que tem impacto também numa região como aquela. E isso, nós temos visto isso com cada vez mais frequência. E é algo que você precisa começar a se preocupar, seja essas chuvas... secas absurdas. Exato. Também, e são situações que vão fugindo do nosso controle e os impactos eles vão chegando. Hoje você vê a questão do impacto da tragédia do Rio Grande do Sul no preço do arroz, então já é uma coisa que afeta o país inteiro, você acha que não tem nada a ver com você, mas que está lá te afetando de alguma forma. E aí isso vai avançando e vai avançando e vai avançando até que uma hora realmente vamos precisar alterar as coisas, não só no plano de metas para o futuro, mas de ações para o presente. E olha como todos os ODS eles estão interligados, né? Na verdade, eles estão subdivididos em temas mais para uma questão de métrica, né? De indicadores, de análise, porque, na verdade, eles se interligam. Então, aqui a gente está falando das mudanças climáticas e do efeito disso na agricultura. E a gente vai esbarrar exatamente na questão da escassez alimentar. Né? A falta do alimento em decorrência de situações que envolvem um desastre. Emergências climáticas, né? Exatamente. Sim. E a ideia é exatamente essa, é que você
à medida que vai preenchendo um ponto, eles formam uma espécie de círculo onde você, em atendendo esses pontos, você vai conseguir resolver outros pontos. E da mesma forma, se você tiver problema em um, muito provavelmente você vai gerar problema em outro. Se você não tem uma agricultura sustentável, se você tem uma agricultura predatória, você vai ter problema na preservação da vida terrestre, da vida na água, vai ter problemas climáticos. Então, isso tudo está interligado, desde o primeiro ponto até o último. E aí entramos já na questão da ODS 15, Vida Terrestre, que na verdade já conversamos sobre ela também de forma transversal, porque Sim. Todos os temas eles são interconectados, não tem Exato. jeito. Se você está falando de um, você tem... Até porque a natureza funciona dessa forma, né? Se você tem um ponto desatendido, um desequilíbrio, ele muito provavelmente vai repercutir em outras áreas. Mas com relação ao ponto 15, que fala da vida terrestre, o estado de Mato Grosso é um estado que tem tido discussões recentes e relevantes sobre as suas áreas objeto de especial preservação, em especial as unidades de conservação. E a Procuradoria ela trabalha muito vinculada a essas unidades de conservação em diversas frentes. Por exemplo, a unidade de conservação pelo nosso Código Florestal, ela precisa de um plano de manejo. Mas muitas vezes esse plano de manejo ele não existe, ele precisa ser construído, e o nosso trabalho é tentar viabilizar esse caminho, seja via licitação, seja na participação da Câmara de Compensação Ambiental, da qual faço parte aqui. O cargo de subprocurador ele é um cargo nato nessa Câmara, na qual há a destinação de recursos de compensação ambiental e assim, de forma bem breve, a compensação ambiental é basicamente um valor que o empreendimento precisa pagar, um percentual sobre o que vai ser investido naquele empreendimento, a nível de compensação por um impacto ambiental que ele vai ter, um impacto ambiental que não é mitigável, não é integralmente mitigável. Então, esse recurso ele tem que ser utilizado para algo também vinculado ao meio ambiente. Existem diretrizes, via de regra, uma área que esteja sofrendo impacto direto do empreendimento, por exemplo. E o estado de Mato Grosso tem tido muito sucesso nessa situação de destinar recursos de compensação ambiental para a construção de plano de manejo de unidade de conservação. E aí, feitos esses planos de manejo, você tem uma ideia do que pode ou do que não pode ser feito ali. Então, você tem desde unidades de conservação que precisam de um afastamento da atividade humana quase que por completo e outras que permitem essa coexistência. Mas, não só nisso, a nossa atuação ela também entra dentro dos planos de manejo florestal sustentável. Então, todos esses projetos, quando surge alguma dúvida na análise, na concessão do PF ou de qualquer tipo de procedimento que tenha algum tipo de dúvida, isso é encaminhado à Procuradoria para que nós possamos analisar a legislação correlata, o problema que existe e indicar se existe uma solução jurídica viável para a sequência daquele manejo sustentável, e aí depois a SEMA conduz daí com a fiscalização, com a cobrança dos relatórios técnicos que precisam existir, mas tudo isso está vinculado à questão da vida terrestre. Inclusive, se você puxar bem, você pega até inclusive os processos de licenciamento. Quando você vai analisar um processo de licenciamento, você tem que ter diversas medidas mitigatórias quando você vai construir uma estrada, por exemplo. A questão da fauna, como que você vai tratar a fauna, se você vai ter passagens, se você vai ter placas, avisos, tudo isso em algum momento passa por uma fiscalização jurídica da existência ou não desses elementos, e a PGE está lá para dizer se isso está efetivamente ali, se isso precisa estar ali, ou se eventualmente existe uma diretriz técnica que afaste essa necessidade, mas via de regra não é o que acontece. Dentre as metas, né, desse objetivo, é mencionado assim, de forma bem incisiva a questão dos planos de manejo, porque de fato, quando nós falamos do desmatamento ilegal, o desmatamento ele ocorre na certeza de que aquele produto ele vai entrar para o mercado formal. E para que isso ocorra, é preciso que ele tenha uma cobertura legal, a documentação que o acoberte, né? Então, o que acoberta o produto florestal, o que dá legitimidade para que ele possa ser vendido, comercializado, é a documentação que mostra a origem dele, né? Então, nós temos ali como origem um plano de manejo, né? Um plano de exploração florestal, os principais, porque nós temos
outros, mas esses dois são os que produzem digamos que a maior quantidade de créditos, né? Sim, e o Estado de Mato Grosso tem avançado bastante nessa pauta da rastreabilidade, que é o que a gente fala, que é exatamente você poder ver de onde o produto veio, para onde ele vai, e poder indicar isso. Inclusive, hoje existem compradores internacionais que pagam a mais por um produto que tem uma rastreabilidade, uma confiabilidade bem demonstrada. Nós chegamos a ter, inclusive, um litígio judicial com a União pela ausência de integração do sistema. Aqui no âmbito do Estado a gente tem um CCSema, e você estava tendo um problema com as guias, porque, de fato, com a atualização do nosso sistema para o CCSema 2.0, houve um período em que a comunicação ela estava problemática, mas a nível de problema de sistema. Infelizmente, esses problemas da administração pública é algo que quem está de fora muitas vezes acha que é só ineficiência, mas hoje essa parte de desenvolvimento de sistema ela é problemática no mundo inteiro. Empresas privadas sofrem com isso, a administração pública também não é diferente. Mas que hoje tudo caminha para uma solução, inclusive consensual, na qual se reconhece que isso foi superado, e o Estado de Mato Grosso tem avançado bem nessa pauta de rastreabilidade dos produtos, exatamente para tentar eliminar o comércio ilegal, no caso da madeira, quando eu estou falando de rastreabilidade. E eu acho que é o caminho. Você precisa realmente atacar onde vai doer em quem está cometendo o delito. Você precisa tirar a fonte de recurso, o interesse naquilo ali, porque hoje é interessante porque dá dinheiro, é uma fonte de lavagem de dinheiro, por exemplo. Exato. Você escuta hoje que o meio ambiente tem sido utilizado como uma fonte de lavagem de dinheiro. Você pode extrair madeira ilegal utilizando recurso de tráfico de drogas, por exemplo, e aí você vai investir naquilo, você esquenta essa madeira, como eles falam, revende, tem seu dinheiro agora limpo de volta no seu patrimônio. E isso é feito com mineração ilegal, caça, venda de animais silvestres, de venda proibida, enfim, tudo isso tem sido feito, e o nosso trabalho tem sido tentar combater isso da melhor forma possível. É interessante porque quando a gente fala em sistemas, há quem diga assim, nossa, agora eu tenho um sistema infalível. E a gente sabe que não existe sistema infalível. E isso por quê? Porque nós temos um problema de BI, né? Que é o bichinho ignorante na frente da ferramenta. Então, assim, como tem o homem na história, o homem, ele sempre vai encontrar um meio de burlar. Faz parte da natureza dele a ganância, né? Faz parte da natureza humana sentimentos menos nobres, né? Sim, infelizmente. E isso está em todas as áreas, não somente na área ambiental, né? Então, em razão disso, por mais eficiente que seja uma metodologia, ou por mais que você tenha uma ferramenta com todos os recursos de segurança orgânica, de segurança da informação, que você tenha pensado todas as possibilidades, alguém vai pensar outra que você não imaginou. Sim, né? Basicamente o fluxo do nosso trabalho, né? Você tenta pensar soluções, Exato. Tenta abarcar todos os problemas possíveis, e muitas vezes você consegue ir bem, pensa em problemas que muitas vezes ninguém mais tinha pensado, e ainda assim aparece um outro problema que ninguém pensou, e aí você tem que lidar com ele. Mas eu acho que faz parte de você estar na administração pública, de ocupar esses cargos de gestão, principalmente em matéria ambiental, que é algo que é muito dinâmico, que você trabalha com a realidade. Eu sempre falo, o direito financeiro você tem um orçamento, você tem arrecadação, mas você está trabalhando com a burocracia pura, com números. O meio ambiente você está trabalhando com isso, mas dentro de algo que tem um efeito prático. Você tem esses problemas que nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, e tantos outros, que se a pauta ambiental não for bem tratada, e isso dentro de uma lógica como é exatamente a diretriz aqui da nossa conversa de desenvolvimento sustentável. Você tem que tentar sempre equilibrar tanto o uso consciente quanto a preservação necessária. Então, e é sempre
o difícil, você achar esse equilíbrio. Porque sempre vai ter gente de um lado e de outro, alguém que acha que você não pode utilizar nada, alguém que quer utilizar tudo até acabar e não está se preocupando muito com o futuro. Então você tem que tentar sempre alcançar um meio termo e é o que a gente vem tentando fazer, às vezes com sucesso, às vezes não, sempre tentando aprender e melhorar nisso aí. E a questão da lavagem, ela é tão importante ser tratada, já puxando um link com a ODS 16, que fala sobre a justiça, porque quando nós falamos sobre a questão da madeira, é um recurso que nos é muito caro, né, em todos os sentidos, e que ela fomenta diversas frentes, tanto que existe um termo próprio chamado de lavagem da madeira, para essa comercialização, ela é transfigurada, né? Que tem uma aparência de legalidade, mas na verdade ela está ali para legitimar algo que foi feito de forma ilegal. Né? E então nós percebemos na construção disso os mesmos elementos de uma lavagem convencional. Empresas de fachada, empresas fictícias, uso de laranja, né? E é sempre difícil você correr atrás desse tipo de crime mais sofisticado, porque as camadas são diversas. E aí você mistura com algo que é fático, uma dimensão territorial para fiscalizar a extração dessa madeira, a ausência muitas vezes de estrutura, e aí você chega nos problemas de fato que a administração pública tem com relação à ausência de efetivo para fazer essa fiscalização, mas você sempre está tentando amarrar de alguma forma. A rastreabilidade, o cadastro em sistemas estatais, ele tenta exatamente trazer isso, trazer essa confiabilidade e também é sempre bom deixar claro que você depende do mercado comprar essas ideias. Porque esse cara ele só faz... Tem uma ISO agora, né? Tem uma ISO. Isso, você tem diversos selos de sustentabilidade que em alguma medida tentam dar essa roupagem para o produto, e é algo que muitas vezes o discurso ele é bonito, mas ninguém quer pagar mais caro por um produto que está vindo e você sabe que está vindo de uma madeira confiável, uma extração que é fiscalizada e que é autorizada. Mas é o momento em que você precisa reconhecer, eu tenho que fazer minha parte e de fato vai custar mais caro, mas pelo menos eu sei que eu não estou contribuindo para algo que é criminoso, que é prejudicial ao meio ambiente, e a partir do momento que você consegue sufocar essa entrada de recurso, você tira o interesse na atividade. Infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar aí, mas é sempre o objetivo, é dificultar o exercício e tirar o interesse na execução daquilo que ficar. É interessante porque, assim, nesses meus mais de 10 anos atuando no combate ao crime ambiental, né, sempre me perguntam se eu ainda não me cansei de atuar na área, porque é como se eu estivesse enxugando gelo, né? E assim, é da natureza humana, como eu disse, essas ranhuras, né? Sim. Então, assim, faz não parte da natureza. O seu interesse. Exatamente. Então, faz parte da natureza humana. E há quem use um discurso que, no passado, eu cheguei a fazer coro. E que, há algum tempo, eu me pergunto assim, como eu pude pensar isso? Porque há quem diga assim, nossa, isso ocorre por conta da nossa origem, né? Se nós tivéssemos sido colonizados pelos franceses, aí me dizem assim, se a gente tivesse sido colonizado pela Holanda, ou pela Inglaterra, ou pela França, aí eu viro e falo assim, você já viu que a França é nosso vizinho? A Guiana Francesa é aqui do lado. Sim. Sabe como ela é? Porque nós seríamos igual a eles. E nessa pauta ambiental você pode ver como a França trata a pauta ambiental. Exato. Na última manifestação relevante que teve do agronegócio francês foi de uma reclamação de fim de subsídio no diesel, que eles utilizam obviamente no maquinário, e da exigência de uma reserva legal de 4% nas propriedades. Que no Brasil a nossa reserva legal a menor reserva legal é de 20%, que na floresta amazônica nós temos 80%. Então, se você está falando de pauta ambiental, você nunca vai poder utilizar o europeu como padrão, porque é uma lógica bem distinta. Hoje o europeu ele utiliza
a nossa pauta ambiental para defender o meio ambiente do mundo, né? Mas não a dele. Isso, exatamente. Então, esse discurso de que a nossa origem, nós temos que nos orgulhar de quem nós somos, né? Sim. Na verdade, nós fazemos muito, só que nós temos um discurso muito ruim sobre nós, né? Sim. Nós vendemos a nossa imagem de forma muito ruim, até daquilo que nós fazemos bem, né? Porque o Brasil é um país até que tem esses conflitos internos. Um setor que, se você pegar a nível de produtividade, alguns dados com relação a produtividade versus carbono gerado e emitido, e você vai ter aqui no Brasil os melhores do mundo, é o próprio agronegócio. O agronegócio brasileiro é um agronegócio que tem um viés sustentável, mas muitas vezes você pega a exceção e trata como a regra. É predatório, é problemático, não liga para o meio ambiente, quando na verdade a ideia é você ter o equilíbrio. E eu acho que isso passa por outras camadas da sociedade também, de você se enxergar como alguém problemático. De fato, somos um povo que tem problemas, mas todos os povos têm problemas. Exatamente. Então, você tentar melhorar no que é possível, e aqui dentro da nossa ideia, que é a pauta ambiental, você para pensar, o direito ambiental veio passar a ter alguma relevância de fato dos anos 90 para cá, Rio 92, Eco 92, então é uma matéria muito recente. Você discute direito administrativo há quase 500 anos. Se você for pegar, de fato, o direito administrativo pós o período de monarquia, Revolução Francesa, aí você tem uma idade um pouco mais reduzida. Mas o direito ambiental não era algo que era muito preocupante para ninguém até algumas décadas atrás. Isso. E hoje a gente tem evoluído bem, mas obviamente sempre vai faltar algo a fazer. E aí você tem que tentar exatamente preencher esse algo a mais, e essas ODS, elas são diretrizes muito interessantes para isso, para você ver onde você consegue melhorar a sua atividade como um todo para atender essas diretrizes. Isso. Até quando nós falamos da conferência de 1972, ali era uma conferência que tinha como foco o meio ambiente humano, né? Sim. O foco não era a natureza, né? Era o homem mesmo. Sim. Depois da Eco 92, que você sai da lógica antropocêntrica, exatamente, né? Começa a sair da lógica antropocêntrica, isso. Sim. E ainda dentro desse conceito de justiça, nós vemos diversos mecanismos sendo tratados para tentar atender o que a legislação determina. E dentro das nossas normas, né, nós temos ali a questão da tríplice responsabilização, né, o civil, criminal e administrativo, em que pese termos essa tríplice responsabilização, mas voltando sobre a questão do direito ambiental, do nascedouro dele, até mesmo no Brasil, me causa ainda tristeza e indignação o fato de não ser obrigatório nas faculdades de direito. Sim, cadeira opcional. Exatamente, ainda é cadeira opcional. Como pode uma pauta tão importante que é a ambiental, um tema que ele é transversal em todos os outros, quando se fala em quando se trata de qualquer pauta brasileira, esse é um tema transversal, você não pode deixar a questão ambiental. Para o mundo hoje, acho que o mundo inteiro tem dado muito mais importância para a pauta ambiental. Isso. Não tem como você tratar de qualquer assunto, você vai tratar de comércio exterior, vão querer saber como que é o exercício da tua atividade econômica, se ela é ambientalmente adequada ou não. Sim. Então, se você vai falar de direito administrativo, como que funcionam os teus órgãos públicos, você vai ter a ideia, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, é um dos signatários da A3P, que é a sustentabilidade no âmbito da administração pública. Como que você está conduzindo a tua reciclagem, como que você está gerenciando os seus copos, não são copos descartáveis, enfim, tudo isso é levado em consideração. Então, assim, a pauta ambiental, ela permeia tudo hoje, tudo que você vai fazer. Exato. E aí, em alguns casos até bastante. Se for licenciar qualquer coisa, você vai precisar passar por um processo de licenciamento ambiental ou dessa dispensa. E isso vai avançando,
de modo que é realmente problemático você pensar que alguém consiga passar a graduação de direito inteira e não ter contato nenhum com a matéria. Exatamente. E olha que eu tive contato com a matéria na faculdade, tive contato com a matéria no estudo para concurso, mas nada te prepara para a prática no direito ambiental. Até porque a prática ela envolve muita legislação infralegal, muita legislação local. Então, cada estado tem suas particularidades ambientais. E o Mato Grosso é um que eu acho que tem todas as particularidades ambientais. Tudo que é exceção, 3 biomas, todas aquelas exceções do Código Florestal parece que foram pensadas aqui no estado. E algumas situações que inclusive não estão lá no Código Florestal, você fica tentando contornar, tem que dar algum tipo de interpretação para chegar a uma solução daquele problema. Então, realmente é uma situação que as pessoas precisam se conscientizar mais, aprender mais. Um ramo do direito que evoluiu muito, falando um pouco dessa parte jurídica, foi o direito financeiro, exatamente porque nós vimos o problema que isso pode gerar. Gerou um impeachment, a desobediência a regras fiscais gerou um impeachment de um presidente. O direito ambiental ele está aí faz tempo, a realidade está batendo na porta e você não pode ignorar, ele está gerando situações calamitosas no planeta inteiro e se você não entender como que você consegue atuar dentro disso, numa estrutura organizada de sociedade, você vai ter problema. Por falar nisso, nós temos um pedido feito, um pedido assinado, pela Polícia Civil, junto com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, encaminhado ao Ministério da Educação e ao Ministério do Meio Ambiente. Recebemos até a resposta do Ministério do Meio Ambiente, que é sensível ao pedido, para que haja uma análise quanto à inclusão como matéria obrigatória nas faculdades de Direito da matéria de direito ambiental. Exatamente, há um pedido nesse sentido. Isso foi formalizado, fundamentado, encaminhado ao Ministério da Educação. Então, a gente espera que isso chegue até o ministro, que haja uma sensibilidade. Então, a gente já aproveita, quem está nos ouvindo e conheça e tem acesso ao ministro, que existe esse pedido. Sim. E eu tenho certeza que será de muita valia. Com certeza, você vai passar a ter, inclusive é algo que eu acho que, infelizmente, dentro daquilo que a gente falava sobre problemas e virtudes de um povo, eu acho que a consciência ambiental do brasileiro ainda precisa melhorar bastante. É difícil você se importar com uma atividade ambientalmente predatória se você está jogando lixo no chão. Então você precisa melhorar internamente para passar a exigir algo melhor do que está ali no seu entorno. E eu acho que esse ensino nas escolas, ensino nas faculdades, isso tem esse potencial de conscientizar as pessoas, não só ver propagandas, ver essas diretrizes gerais, mas de entender de fato como que isso pode te afetar em várias frentes. Deixar de ser o que a gente chama de discurso de domingo, Deixar de ser um discurso de domingo e passar a ser uma prática diária. Deixar de ser algo que você só conversa eventualmente, só faça um discurso em momentos simbólicos. E, de fato, haja dessa forma. Você tem que estar inserido dentro daquele contexto, você tem que ter contato com essa disciplina, com essa matéria, com as diretrizes que nela existem, para poder entender como que o seu raciocínio e a sua atividade vão poder influenciar de forma positiva naquilo. Exato. Eu, cursando mestrado em Física Ambiental, inclusive o interesse na Física Ambiental, ele partiu exatamente por conta da necessidade que o direito tem das demais áreas da ciência ao tratar as questões ambientais. Então, de tanto me valer das ciências ambientais, da física ambiental, eu senti necessidade de estar mais próximo a esse ambiente. Eu quero aproveitar para mandar um abraço enorme para a minha turma de mestrado, para os colegas ali do doutorado também, ali do programa de pós-graduação em Física Ambiental da UFMT. Conheci ali um grupo fantástico. Os artigos científicos que estão ali são artigos preciosíssimos. Nós temos uma produção científica que vale a pena conhecer, acessar,
Sim, com certeza. E dizem que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Como eu tenho convivido muito com essa turma, eu estou me sentindo até mais inteligente. Olha Porque só. é uma turma que foi uma grande... foi uma alegria enorme, né, fazer parte dessa turma e ver o potencial. Ali nós temos professores, ali nós temos engenheiros, nós temos profissionais de diversas áreas, de diversos segmentos, com o mesmo propósito. Né? E a troca de conhecimento nesse contexto ela é sempre muito rica, né? Você consegue ver o mesmo tema sobre vários prismas distintos e é exatamente isso que Exato. a gente sente nesse contato com o direito ambiental. Você não pode ser só um burocrata. Pelo menos na nossa formação jurídica, que é a base, você precisa de algo a mais. Você precisa dessa visão mais técnica, você precisa entender aquilo com que você está lidando para poder decidir juridicamente qual seria o melhor caminho. E é algo que eu também tenho a intenção de seguir, de me qualificar mais nessa parte também, porque é algo que faz falta em muitas situações, mas a equipe da SEMA sempre auxilia muito bem, a gente perde o auxílio técnico porque realmente não está entendendo como que funciona aquilo, e eu já vi na prática como ajuda a entender, você consegue ver como o direito se encaixa naquilo se você sabe o que é. Exato. Desde um projeto de manejo sustentável, desde uma reserva legal, até outras situações. Se você tem um contato, você consegue entender e distinguir, e aquilo que antes era um pouco etéreo vira algo mais palpável para você. E essa heterogeneidade de você estar ali convivendo com pessoas das mais diversas formações, ela lembra muito até mesmo o que Capra fala sobre a teia da vida, né? Ali em 1972, quando ele trata sobre os ecossistemas, né? Onde ele diz que cada um tem a sua importância e quando um se desregula, mexe com todo o sistema, mas quando todos trabalham de forma harmônica, todo mundo ganha. Né? E é assim que deveria ser. Né? E nós vemos isso aqui no Estado. Né? Nós vemos um trabalho interligado, em que pese uma ou outra situação que destoa, mas nós vemos um conjunto harmônico trabalhando para que as coisas aconteçam de forma voltada para a recuperação ambiental, para o desenvolvimento sustentável, né? Que o diga o trabalho feito. Isso, a ideia, isso, né, exatamente a gente ia chegar aí, seja através da ideia do ponto 16, que fala de instituições eficazes, ou das relações interinstitucionais, o ponto 17 das ODS, mas aqui no Mato Grosso nós temos essa atividade que de certa forma foi pioneira no país, tem sido consultada por diversos outros entes que têm interesse em reproduzi-la, mas que só funcionou realmente porque havia essa interconexão entre todos os que estavam nela envolvidos para tentar fazer acontecer. Inclusive, tive a honra de conhecer a doutora Alessandra no contexto do mutirão de conciliação ambiental. E é recíproco aqui também, doutor Davi. É algo que me trouxe muita satisfação de poder trabalhar, de poder desenvolver isso, e que é exatamente essa lógica. Une instituições para tentar agilizar a solução de problemas, para tentar, de um lado, regularizar uma atividade, para que essa atividade possa ser exercida numa lógica sustentável, e de outro, possa arrecadar recursos para a questão do trato ambiental, seja aparelhamento de instituições, seja investimento em estrutura, em projetos que são necessários, e principalmente, que sempre foi o foco do mutirão, agilizar a solução da reparação do dano ambiental. Que a partir do momento que você tem todos esses elementos unidos nas 3 esferas da punibilidade do ilícito ambiental, você consegue trazer a sociedade, trazer aquele cara que está na irregularidade, você traz o interesse dele para se regular, justamente porque ele entende que ele vai ter uma pena, ele vai ter essa pena pecuniária mitigada de certa forma, mas vai manter todas as obrigações de reparação, de recuperação de dano,
E o Estado não vai precisar passar por um processo moroso, difícil, sofrido, de administrativamente chegar até o final para conseguir eventualmente inscrever em dívida ativa esse valor, entrar com execução fiscal e jogar isso no judiciário, nos milhões de processos que o judiciário tem. Numa outra frente, a responsabilidade civil seria uma dinâmica parecida, seja instaurando um inquérito civil via Ministério Público, para depois propor uma ação civil pública que também vai entrar nessa via cruz do judiciário. Questão criminal, muitas vezes você está criminalizando alguém e traz esses problemas também para quem muitas vezes não tinha consciência do ilícito que estava cometendo ou cometeu de fato o ilícito, mas pretende reparar aquele dano. Então você pega tudo isso e tenta consolidar numa lógica de solução eficaz e que tem tido bons resultados aqui no estado de Mato Grosso. É algo que é um projeto com a gente se orgulha bastante e que, inclusive, tem sido um paradigma para que outros entes tentem fazer da mesma forma. Eu acho que o caminho é seguir, melhorar, adequar o que eventualmente precisa ser adequado para que a gente consiga depois transformar isso em uma unanimidade, que todo mundo entenda que a lógica é essa, a lógica é em prol do meio ambiente, é tentar evitar que os processos morosos, difíceis, tenham a oportunidade de se tornar assim. Você resolve na gênese. Quando você resolve tudo. Você resolve para quem quer resolver e você resolve principalmente para o meio ambiente. Porque se aquelas obrigações elas estão assumidas e são executáveis, você consegue fiscalizar mais fácil, você consegue cobrar mais fácil. Então eu acho que o caminho é por aí, é tentar exatamente essa relação institucional para tornar tudo mais eficaz, para ter soluções eficazes para os problemas. Porque aquela sensação que você fala de enxugar gelo, ela existe em todas as áreas e o estado de Mato Grosso não é exceção a isso. Nós estamos aumentando exponencialmente o número de autos de infração e você vê que não tem resolvido. Você está autuando mais, mas muitas vezes você não resolve esse problema. Então a ideia passa muitas vezes por você tentar dar uma dinamicidade para essa forma de cobrança, para que quem está cometendo o ilícito ambiental sinta de fato isso aí, que vou ter que pagar, eu vou ter que reparar para poder resolver meu problema, e se eu não fizer, o Estado vai vir atrás de mim de maneira muito mais célere, porque agora eu não tenho mais que falar de processo administrativo, eu já tenho um termo assinado que eu posso executar e cobrar tudo isso. Então, eu acho que essa lógica ela é muito interessante, ela tem tudo para render bons frutos. É importante dizer que os autos de infração, quando eles são lavrados, eles são encaminhados de forma automática para a Polícia Civil e para o Ministério Público, né? Então, assim, já há esse encaminhamento automático há algum tempo, né? Sim, Na verdade, há alguns anos. E com quando a Polícia Civil ela saiu do sistema analógico para o digital, ou seja, todos os procedimentos passaram a ser, não mais serem procedimentos físicos, mas sim virtualizados, né? Através de sistemas, de ferramentas. Isso facilitou muito para a instauração do procedimento, para a dinâmica procedimental junto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Então, quando foi feita a proposta por parte do governo do Estado, junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que a Polícia Civil participasse do mutirão, de pronto houve o aceite por parte da Polícia Civil, através da delegada-geral, doutora Daniela Maidel, uma mulher extraordinária, de visão, né? E por parte de toda a polícia, com o apoio do diretor de atividades especiais, né, que é o doutor Vitor Hugo Buzolato, que por sinal já foi delegado da especializada do meio ambiente, também contando com o apoio da doutora Liliane, titular da delegacia especializada, e eu me sinto muito honrada, e me senti muito honrada em fazer parte desse projeto, em ter sido designada junto com a doutora Liliane para poder atuar no mutirão da conciliação ambiental. É um projeto que eu, de fato, acredito, por conta também desses 10 anos de trabalho na parte criminal, né? E quando eu digo 10 anos, não são 10 anos de gabinete, porque, de fato, eu estive em campo em praticamente todas as diligências que
todas as investigações, principalmente aquelas mais complexas, eu estive em campo. Conhece bem a realidade. Conheço, né? Além de ser mato-grossense, de conhecer esse estado, porque eu nasci nele, eu estive em todos os procedimentos em que eu atuei como delegada de polícia, eu estive em loco. Então, eu não conheço o local através do papel. Sim, de imagem. Eu conheço, né? através de imagem, exatamente. Eu conheço porque eu já estive lá. Porque eu conheço a região, porque conheço o ambiente. Então, isso facilita muito quando o empreendedor diz assim, olha, há uma dificuldade no acesso até a propriedade. Eu sei que há, porque eu passei por ali. Então, inclusive, em algumas situações, já fiquei atolada, presa, dormimos no carro atolado. Né? Há muito tempo, são muitas histórias. Sim, que a polícia nos traz. É só alegria, né? Não, exatamente. As pessoas só sabem da bebida que você toma, mas dos tomos que você leva, não. Né? Então, assim, eu fico extremamente grata porque a Polícia Civil do Mato Grosso, ela tem uma visão de futuro e abraçou logo de início, quando foi feito esse convite pelo governo do estado, para fazer parte dessa ideia, né, do mutirão. Né? E aí, vindo com o Ministério Público, né, que também foi feito o convite e aceitou de pronto fazer parte dessa ideia, logo depois o Poder Judiciário e a Procuradoria-Geral do Estado, que estava desde o início, né, doutor Davi? Sim. O senhor acompanhou esse processo desde o nascedouro. Nós trabalhamos desde a ideia, a gênese da ideia, que era Exato. A existência lá na Lei de Crimes Ambientais e o Decreto 6514, que previa essa conversão de infrações em serviços ambientais. Começamos a pensar como que a gente conseguiria implementar isso aqui no âmbito do Estado. E aí analisamos algumas tentativas, a questão das conciliações que o IBAMA tentou fazer e acabou não conseguindo conduzir isso, tanto que depois desistiu e revogou a diretriz que tinha criado essa possibilidade. Mas aqui nós seguimos e tentamos criar mecanismos, e aí também, mais uma vez, não é possível falar de mutirão sem falar da secretária Maureen, que tirou a estrutura da SEMA, que tirou o que era possível de cada servidor que estava ali dentro de uma estrutura de processos administrativos, para que eles dessem um pouco a mais e fizessem triagem de processos, envio de notificações, e tudo isso foi feito para que a gente conseguisse construir esse projeto de mutirão, e é algo que tem sido muito gratificante, porque a ideia surge e você conseguir tirar essa ideia do papel, ver pessoas que estão ali ao seu lado, que querem também resolver aquele problema, que acham que a ideia ela tem seu mérito, contribuem com a ideia, porque a ideia ela nasce às vezes meio esquisita e vai sendo lapidada até que você tem algo. E inclusive o próprio mutirão ele está em constante evolução, a gente vem sempre pegando diretrizes e fixando, porque vê que são diretrizes melhores do que as que a gente tinha pensado no início. Então é um processo que tem evoluído bem e que é isso, está dentro desse contexto de concretização das ODS, porque você utiliza todo um aparato estatal de forma integrada para resolver um problema. E é importante que se diga que o mutirão da conciliação, ele ficou em 6º lugar no Prêmio Inovação na questão de redução de custos. E quando dizem assim, falam, nossa, mas em 6º, na verdade, em 6º é uma excelente posição, porque o foco do mutirão não é arrecadatório. Sim. O foco do mutirão é a recuperação ambiental. Era a categoria na qual ele podia ser inscrito, né? Redução de custos e aumento de arrecadação. Na verdade, eu senti falta de uma categoria voltada ou para a ODS ou para a ESG, enfim, que tivesse uma linha de sustentabilidade, voltada para a sustentabilidade, voltada para a questão ambiental, porque quando isso aí já é uma sugestão para o próximo. Esse programa de gestão, de
premiação por eficiência também é novo aqui no Exato. estado, né? Então, exatamente, você vai tendo programa. ideias e elas vão melhorando ao longo do tempo. Isso mesmo, vão melhorando ao longo do tempo. A criação de novas categorias, ela é salutar para que você continue estimulando as pessoas dentro de suas áreas a inovarem, a trazerem soluções criativas para o estado. Porque, como o senhor disse, dentro da PGE já existem alguns programas implementados também voltados para a questão da sustentabilidade. E assim, outros entes, instituições, secretarias também possuem alguns programas que estão aí desconhecidos, né? E que poderiam ser se divulgados, até mesmo copiados por outros, né? Que é o grande objetivo. É algo que nos deixa muito contentes quando alguém vê a sua ideia e fala, pô, essa ideia é tão boa que eu vou querer fazer igual. E eu acho que dentro daquela visão de coletivo, de sociedade que nós estávamos comentando antes, você sempre tem que tentar ser um bom exemplo. E acho que passa por isso, você reconhecer um bom exemplo, premiar um bom exemplo e mostrar para todo mundo, ó, esse é um exemplo que eu acho que deve ser seguido. E as pessoas vão se sentir mais confortáveis de seguir aquele caminho. E por falar em reconhecer um bom exemplo, eu quero muito agradecer ao professor Vladimir Passos de Freitas, né? Um grande estudioso, ele é um doutrinador, é uma das pessoas que eu mais respeito como profissional, como professor, como doutrinador na área ambiental, né? Quem da área ambiental não tem ou não estudou por um livro do doutor Vladimir Passos de Freitas, né? E ele escreveu sobre o mutirão da conciliação ambiental do estado de Mato Grosso, no Conjur. Nós somos muito gratos pelas palavras ali ditas, né? Então, assim, deixamos aqui todo o nosso apreço para o professor Vladimir Passos de Freitas. Um grande abraço. Exatamente. Pelo que foi dito. E a gente agradece muito aquelas palavras, né? Eu acho que dentro do que a gente tinha de atuação da PGE no âmbito das ODS, a gente conseguiu abarcar bem o que o nosso trabalho toca efetivamente. Como eu falei no início, alguns outros pontos a gente vai ter uma atuação, mas muitas vezes que não entra diretamente na solução daquele ponto, muitas vezes só dá algum caminho, uma diretriz jurídica e a SEMA conduz dali, mas eu acho que esses pontos que nós abordamos, existem outros também de interesse, mas a gente conseguiu cobrir bem o que é mais relevante e é mais caro na nossa atuação dentro do que a gente tem aqui de ODS. Exatamente. Aqui, na verdade, fazendo uma analogia, nós tivemos um coquetel, né? Não um jantar, um coquetel do que é uma ODS, para que seja possível despertar o interesse a respeito desses objetivos, a relevância dele, né? E para que a sociedade entenda que esse processo é um caminho sem volta. Sim. Né? E até fica a recomendação, o site da ONU que trata das ODS, ele é bem intuitivo, bem interativo, já está em português, então você consegue ter uma rápida compreensão do que são ODS e quais são esses temas, subtópicos e em que medida você consegue dentro da sua atividade se enquadrar naquilo ali. Sim, quero muito agradecer ao Dr. Davi por ter vindo e nos brindando com todo o conhecimento. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de poder fazer parte desse programa. E esperamos que o que foi conversado aqui sirva para despertar o interesse de quem está ouvindo. Agradecemos muito a todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.